Olá, meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Nessa aula vamos estudar as leis de Newton, um assunto extremamente importante, tanto no nível médio quanto no nível superior, né? As leis de Newton, elas são um conjunto de três leis, né? E elas descrevem a dinâmica dos movimentos, ou seja, elas nos dizem as condições para que um corpo altere o seu estado de movimento. Se ele está parado, há uma explicação do porquê ele está em repouso, né? E se ele vem entrar em movimento, também tem uma explicação dentro das leis de Newton. Se ele tem uma velocidade, o que é necessário para ele que altere essa velocidade? Aumente ou diminua, ou pode até estar em movimento e vir a ficar em repouso, né? Então, esse conceito de variação de velocidade é o conceito de aceleração dos corpos. E as leis de Newton, elas são formuladas a partir do conceito de força, que é um conceito que a gente vai ter que ver aqui antes de falar propriamente das leis de Newton, né? Então vamos lá, são três leis as leis de Newton. Primeira lei, lei da inércia. A segunda lei, o princípio fundamental. E a terceira lei, a lei da ação e reação. Nessa primeira aula, vamos tratar da lei da inércia e o princípio fundamental. Posteriormente, eu vou gravar uma aula falando sobre algumas forças especiais, né? Que são a força peso, tração, normal, atrito. E em seguida, uma aula falando da terceira lei de Newton, que para falar da terceira lei de Newton é importante já entender essas outras forças, né, para a gente ter bastante exemplo prático. Vamos começar falando o que é força, né? Força, de uma maneira bem intuitiva, a gente pode associar sempre a estar puxando ou empurrando alguma coisa, né? Se eu quero abrir uma porta, eu puxo a porta. Se eu quero fechar, eu empurro a porta, né? Se eu quero mover alguma coisa, eu vou puxar ou vou empurrar aquilo ali, né? Esses exemplos que eu dei foram um exemplo de um esforço muscular, né? Eu estou fazendo uma força sobre alguma coisa. Mas existem outros exemplos, como a força gravitacional, né? Um objeto na Terra que cai para a Terra, um objeto na Lua que cai para a superfície da Lua ou em outro planeta. Eu tenho também exemplos na parte elétrica, né? Força elétrica, magnética. Então tem a aplicação desse conceito de força em várias áreas da física, né? Consequentemente em várias outras áreas da ciência. Vamos dar uma olhada aqui, um exemplo de uma força de origem muscular, né? Esse objeto aqui está parado, e eu vou colocar um menino aqui e ele vai puxar. Olha só, está fazendo uma força, ele está puxando o objeto. O objeto começou a se movimentar, né? Ou ainda eu posso empurrar um objeto. Um exemplo de força de origem muscular também, né? Puxando e empurrando. Independente de ser de origem muscular, a gente sempre pode pensar em termos de puxar ou empurrar, né? Que é o exemplo da Terra. A Terra puxa os corpos para a sua superfície, né? Para o seu centro. Como estou falando de puxar e empurrar alguma coisa, estou fazendo uma força sobre alguma coisa, eu tenho que dizer, além da quantidade, né, da intensidade, se é uma força muito forte ou muito fraquinha, eu tenho que dizer duas outras coisas. Eu tenho que dizer a direção e o sentido em que eu estou aplicando essa força. Eu estou falando de uma grandeza física que precisa de direção e sentido para ser definida. Eu estou falando de uma grandeza vetorial. Então, força é uma grandeza vetorial que está sempre associada à mudança do estado de movimento de um corpo. Como a gente viu ali atrás, um corpo em repouso, o menino fez uma força sobre ele, puxando, ele entrou em movimento, né? Eu poderia fazer uma força no sentido contrário, quando ele já está em movimento, fazendo ele parar, mudando o estado de movimento de um corpo. Então aqui um exemplo clássico da física aí, né? Um caixote com uma força sendo aplicada sobre ele, puxando ele. Aqui a gente vê que, né, essa representação vetorial aqui, ó, carrega todas as informações sobre ele. O tamanho dele, né, representa a intensidade,
e aqui a direção e sentido pela reta e a seta, né? Então aqui, ó, a intensidade dele 50 newtons. Pela reta a gente vê aqui a direção horizontal e o sentido pela seta para a direita. É assim que a gente vai representar a força para estudar as leis de Newton, certo? Bom, as principais unidades são Newton e quilograma-força. No sistema internacional é utilizado o Newton. Então o Newton ele tem que ser definido em termos das grandezas do sistema internacional, que é para a massa quilogramas, para a distância metros e para tempo segundos. Então, se está resolvendo uma questão de newtons, você tem que se certificar de que a massa está em quilogramas, a distância em metros, a velocidade em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tá? Qualquer coisa tem que fazer aí uma conversão de unidade de medida. Só que as leis de Newton elas são definidas não em termos de uma única força, mas sim do conceito de força resultante. O que é força resultante? Eu tenho um corpo e eu tenho várias forças atuando sobre ele. Tem uma, duas, três, quatro, não importa. Eu vou somar vetorialmente todas essas forças e eu vou encontrar o resultado. O resultado desse somatório é a minha força resultante. Tá? Repare que aqui vetorialmente, né? Então, a gente não vai usar essa notação sempre, a gente vai calcular o módulo e representar a direção e sentido pela seta, né? Mas isso aqui é para dizer que é uma grandeza vetorial e quando eu estou falando de força resultante, é o somatório, eu tenho que representar como vetores, certo? Então, tomar esse cuidado. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Determine a força resultante que atua nos corpos em cada caso a seguir. O primeiro caso, eu tenho duas forças, mesma direção e sentido. Quando eu tenho dois vetores na mesma direção e sentido, quando eu quero encontrar o vetor resultante, o módulo dele, a intensidade do vetor resultante, eu somo. A direção e sentido vai manter a mesma dos outros dois, né, que eles têm a mesma direção e sentido. Então, para determinar o módulo aqui do vetor, eu vou simplesmente somar, ó, força resultante é igual a 20 mais 50. Então, força resultante é igual a 70 newtons. Certo? Bom, e a direção e sentido desse vetor resultante? É a mesma. Eu tenho que colocar um vetor maior aqui, manteve a mesma direção e sentido dos vetores, e tem um tamanho maior, né, que é o somatório do tamanho dos dois ali. Certo? Vamos para um outro exemplo. Dois vetores, né, duas forças, mesma direção e sentidos contrários. Sempre que eu tenho dois vetores, mesma direção e sentidos contrários, para eu determinar o módulo do vetor, eu tenho que subtrair esses dois vetores. Então a força resultante aqui vai ser 50 menos 20. Então a força resultante é igual a 30 newtons. Esse é o módulo ou intensidade do vetor. Bom, e a direção e sentido? A direção e sentido prevalece do maior. Então manteve aqui como o maior vetor aqui, né, que tem maior intensidade. Tá para a direita, a força resultante também ficou para a direita. Então a força resultante, intensidade 30 newtons, direção horizontal e sentido para a direita. Bom, então agora vamos aqui para um terceiro exemplo no cálculo da força resultante, em que eu tenho dois vetores, né, perpendiculares entre si. Quando isso acontece, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Vamos dar uma olhada aqui. Bom,
Esse vetor F2 de 6 newtons aqui, eu posso projetar ele aqui. É um vetor no plano cartesiano, eu posso representar onde eu quiser, mantendo o mesmo módulo de direção e sentido, tá? Então aqui, ó, um na horizontal, outro na vertical, e agora o vetor resultante, né, ele sai da origem do primeiro até a extremidade do segundo, certo? Então aqui, ó, eu já tenho a minha força resultante, e esse aqui é o meu F2. Então a gente percebe aqui que temos aqui um triângulo retângulo, né? Aqui o ângulo de 90 graus. Então a gente quer determinar a hipotenusa, basta a gente usar o que? O teorema de Pitágoras. Então o teorema de Pitágoras diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado, que é a força resultante, aqui ao quadrado, igual a soma, né, ao quadrado dos catetos aqui, ó, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então o que eu quero determinar é a hipotenusa, então eu vou escrever aqui, ó, força resultante ao quadrado igual F1, ó, F1 é 8, então vai ficar 8 ao quadrado mais a força F2, que vale 6 ao quadrado. Então a força resultante ao quadrado igual, bom, 8 ao quadrado, vamos lembrar, 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64, então vou colocar aqui 64. Mais, mesma coisa, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Somando 64 com 36, temos 100. Então a força resultante ao quadrado igual a 100. Um número que multiplicado por ele mesmo dá 100 é 10. Então a força resultante aqui, ó, é 10 newtons. Certo? Ah, professor, mas menos 10 vezes menos 10 também dá 100. Por que você usou positivo? Estou usando positivo porque estamos determinando o módulo do vetor, né? Então por isso que a gente sempre adota, no caso aqui, o positivo. Então agora vamos ver a primeira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela diz o seguinte: se nenhuma força resultante age sobre o corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração. Vamos lembrar, a aceleração é a variação da velocidade, né? Então, se ele não tem nenhuma aceleração, sua velocidade não pode mudar. Quando ele fala nenhuma força resultante aqui, ó, eu vou somar todas as forças que atuam sobre um corpo, vou encontrar a força resultante, e isso aqui é igual a zero. Olha só, vamos fazer aqui de tal forma que a força resultante seja zero. Então eu vou colocar um camarada aqui, 50 newtons para um lado, 50 newtons para o outro. Dois vetores, mesma direção em sentidos opostos. Para encontrar um vetor resultante, né, o módulo do vetor resultante, eu subtraio 50 menos 50 aqui em cima, ó, zero. Então a força resultante é zero. E ele está em repouso. Vamos iniciar e ver o que acontece. Ele permanece em repouso. Ou seja, a velocidade dele é zero. Se ele entrasse em movimento, ele teria uma aceleração, porque a velocidade dele teria mudado de zero para alguma coisa. Certo? Então, força resultante é zero. O primeiro estado que a gente coloca aqui, que é em repouso. Ou seja, a sua velocidade é zero. Essa situação é o que?
repouso. É o primeiro estado possível se a força resultante é zero. Vamos dar uma olhada aqui no segundo caso, na segunda situação possível. Eu vou começar a fazer uma força sobre esse corpo, só para ele poder entrar em movimento. Atingi uma velocidade e agora eu vou parar. Pronto. Ele atingiu a velocidade de 11,6 metros por segundo. E a força resultante que atua sobre ele é zero. Não tem nenhuma força na direção do movimento ali. Né? Aqui, ó, força aplicada, zero. Então, a força resultante sendo zero, ele mantém a sua velocidade. Porque se ela mudasse, ele teria uma aceleração. E a primeira lei de Newton diz que se a força resultante é zero, a velocidade não muda, a aceleração é zero. Certo? Velocidade em termos de vetores. Tanto a intensidade, direção e sentido. Ele continua na horizontal indo para a direita. E mantendo o mesmo valor da velocidade. Ele possui uma velocidade, mas ela não muda. Constante. Se a velocidade é constante, em termos de vetores, né, mantendo o mesmo módulo, direção e sentido, significa que ele está em movimento retilíneo e uniforme. Ele mantém sempre em linha reta, na mesma direção e sentido com o mesmo valor. Certo? Então essa é a lei da inércia. Agora vamos ver a segunda lei de Newton, que ela diz o quê? O que acontece com o corpo se a força resultante for diferente de zero. Aqui ele diz que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela sua aceleração. Ou seja, matematicamente a representação é essa. Força resultante, massa, vezes a aceleração. Então vamos analisar o que acontece com essa aceleração, né, associada à força resultante e à massa. Primeiro, ele está em repouso. Eu vou fazer uma força sobre ele de tal forma que a força resultante aqui seja diferente de zero. E eu quero que vocês analisem aqui, ó, a velocidade, o que vai acontecer com ela. Então primeiro eu vou colocar uma força aqui de 100 newtons. A velocidade está aumentando. Certo? Beleza. Vamos parar aqui. Viu que aumentou, né? A velocidade aumenta, movimento retilíneo uniformemente variado, porque tem a aceleração é constante. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a massa e manter a mesma força. Então aqui eu vou colocar aqui uma geladeira em cima, esse cara aqui em cima da geladeira. Eu aumentei a massa que era de 50, coloquei mais 200 e mais 80 e vou aplicar uma força ainda de 100 newtons. Repara que a velocidade está aumentando mais lentamente, certo? Ou seja, a aceleração diminuiu. A variação da velocidade é a aceleração. Então, quando eu aumentei a massa, mantendo a mesma força resultante, a velocidade aumenta, mas aumenta mais lentamente. Ou seja, quanto maior a massa do corpo, menor a aceleração que ele vai sofrer, mantendo a mesma força resultante. Agora, se eu mantiver aqui a mesma coisa, ó, a mesma massa, só que agora eu vou aumentar a força. Ao invés de usar 100, eu vou usar 500. Olha só como é que a velocidade aumenta mais rapidamente. Ou seja, aumentei a força resultante. Então, quanto maior a força resultante, maior a aceleração, porque maior o aumento da velocidade no mesmo intervalo de tempo. Certo? Então, por isso que a segunda lei de Newton associa a força resultante à massa e à aceleração. Certo?
Então, ó, o princípio fundamental diz que só se a força resultante determina a direção e o sentido da aceleração do corpo. Isso aqui é importante, porque a força resultante vai me dizer não só o módulo, mas para onde vai estar acelerando, né? Se eu estou aplicando uma força para a direita, a velocidade dele está aumentando, indo para a direita, certo? Então a aceleração está para a direita também. Se agora eu aplicar uma força resultante no sentido contrário, a velocidade vai diminuir. A aceleração está no outro sentido, está no sentido agora para a esquerda. Quanto maior a força resultante, a gente viu ali que maior será a sua aceleração. E quanto maior a massa, menor a aceleração e vice-versa. Certo? Bom, é importante a gente perceber aqui que a força resultante ser igual a zero implica numa aceleração zero aqui na segunda lei de Newton. Porque o que diz a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aqui em termos de só intensidade, né? Se a força resultante é zero, eu vou substituir esse valor aqui na força resultante, vai ficar zero igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, o que é zero aqui? A massa não é zero, né? Os corpos têm massa. Então o que é zero? A aceleração. Então a força resultante ser zero, pela segunda lei de Newton, implica que a aceleração também é zero. Tal que não poderia ser diferente. Uma lei não poderia contradizer a outra. Certo? Bom, então vamos agora resolver alguns exemplos, né? Para colocar em prática o que a gente viu até aqui. Exemplo 2. A seguir, temos um corpo de massa 2 kg sujeito à ação de duas forças. Determine a força resultante que atua sobre o corpo e a aceleração do corpo. Primeiro, vamos colocar aqui organizar os nossos dados aqui, o que a gente tem, né? Que é a massa do corpo, a massa M, igual a 2 kg. Certo? A força resultante que atua sobre esse corpo aqui, supondo que só existam essas duas forças atuando sobre ele, tá? Então, calcular a força resultante, a gente já fez isso ali atrás. Eu tenho dois vetores, mesma direção e sentido. Como é que eu faço para determinar o vetor resultante dessa soma? Força resultante é só somar as intensidades, né? Então a força resultante vai ficar 50 mais 20. Então a força resultante igual a 70 newtons. Ok? Beleza. E a aceleração? Bom, se eu já tenho a massa, que está aqui, ó, a massa do corpo, e eu tenho a força resultante, a gente sabe que pela segunda lei de Newton, você associa força resultante à massa e à aceleração. Então basta agora que eu substituir isso aqui na segunda lei de Newton, que diz que força resultante é o produto da massa
vezes a aceleração. Esse é o roteiro que vocês devem sempre seguir para resolver qualquer questão de lei de Newton. Primeira coisa, determine a força resultante. Determine todas as forças que atuam sobre ele e depois calcule a força resultante. E depois você vai substituir na segunda lei de Newton, tá? Então vamos lá, a força resultante é 70. Então aqui vai ficar 70 igual a massa, ó, 2 vezes A. Então o 2 que está multiplicando o A, né, eu quero determinar o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então A é igual a 70 dividido por 2. Ou seja, A é igual a 35 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, por quê, né? Porque vimos lá que a unidade de newtons era definida no sistema internacional. Então as unidades relacionadas a ela são quilogramas, metros e segundos, tá? Então essa aqui é a aceleração do corpo, é a taxa com que a velocidade vai variar na direção do movimento. Aí você me pergunta, professor, para onde está essa aceleração? Ela tem a mesma direção e sentido da força resultante, né? Então aqui, ó, a gente viu lá atrás que a força resultante está para cá, ó, né? 70 newtons aqui. Então a aceleração vai estar para cá também. É uma taxa de 35 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo a velocidade dele aumenta em 35 metros por segundo. Então agora vamos resolver o exemplo 3. A seguir, temos um corpo de massa 2 kg sujeito à ação de duas forças, igual à questão anterior, né? Determine a força resultante que atua sobre o corpo e B, a aceleração do corpo. Então, como fizemos anteriormente, a massa do corpo igual a 2 kg. Para resolver qualquer questão de lei de Newton, devemos determinar todas as forças que atuam sobre um corpo. Temos aqui, ó, F1 igual a 50 e F2 igual a 20. Com isso, determinamos a força resultante. Aí a gente pode determinar as outras coisas, a aceleração, por exemplo. Então, o item A gente já fez anteriormente. Calcular a força resultante justamente desse sistema aqui. Dois vetores, mesma direção e sentidos opostos, a gente subtrai para determinar a intensidade do vetor resultante. Então aqui, ó, força resultante igual a 50 menos 20. 50 menos 20 é 30. Então a força resultante atuando nesse corpo é 30 newtons. Ok? A aceleração do corpo. Bom, para determinar a aceleração do corpo, depois que encontramos a força resultante, como já temos a massa, basta substituir na segunda lei de Newton. E força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Então a força resultante aqui é 30, eu vou colocar 30 aqui, igual a massa é 2 e a aceleração é o que eu quero saber. Então o 2 que está multiplicando a aceleração passa dividindo, então A igual a 30 dividido por 2. 30 dividido por 2, 15. Então A é igual a 15 metros por segundo ao quadrado. E para onde está a aceleração, né? Esse aqui é o módulo que eu tenho, que eu achei 15 aqui. A direção e sentido é a mesma direção e sentido da força resultante.
Então aqui, ó, essa é a direção e sentido da força resultante, né? E a aceleração está para cá também. Exemplo 4. Supondo que no exemplo 2 o corpo esteja em repouso, quando a força resultante começa a atuar sobre ele, determine a velocidade atingida pelo corpo 5 segundos após a força começar a agir sobre ele. Então olha só, no exemplo 2, a gente sabe que a aceleração dele é 35 metros por segundo ao quadrado. Então vimos aqui do exemplo 2 que A é igual a 35 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a velocidade atingida pelo corpo, mas ele me dá aqui, ó, que ele está em repouso na situação inicial. Então ele está em repouso e aquela força resultante lá começa a atuar sobre ele. Ou seja, a velocidade inicial dele, o V0, é 0. Certo? Eu tenho aceleração. Ele quer saber a velocidade dele é 0 e a aceleração é 35 metros por segundo ao quadrado. E qual é a velocidade no instante t igual a 5? A gente pode pensar, porque se é 0, aqui significa que a cada segundo a velocidade dele aumenta em 35 metros por segundo. É 0, 35, 70, a gente pode pensar assim, né? Ou a gente pode usar a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, sabendo que a velocidade inicial é 0 e que a aceleração é 5, e ele quer saber o que? A velocidade dele no instante t igual a 5 segundos. Então vamos lá, V é igual V0, ó, 0, mais a aceleração, ó, 35, o t, 5, certo? Então agora 35 vezes 5 é 175. Então aqui é igual a 0, né? Mais 175. Sempre resolve primeiro a multiplicação e depois soma. Então resolver essa multiplicação aqui, ó, 35 vezes 5 é 175. 175 mais 0, 175. Então é 175 metros por segundo, a velocidade que ele atinge, né? Que a gente poderia até resolver isso aqui pelo raciocínio. A velocidade inicial dele é 0. Se ela aumenta 35 metros por segundo a cada segundo, né? Vou até escrever isso aqui, ó. É importante entender o conceito. Isso significa que a cada segundo V, né, a velocidade aumenta em 35 metros por segundo, né? Aumenta porque está parado, começa a aumentar. Então é 0, 1 segundo depois 35, mais 1 segundo depois 70, mais 1 segundo depois 105, mais 1 segundo depois 140 e mais 1 segundo depois 175. Certo? Mas para não ficar fazendo esse cálculo, isso é só para a gente entender o conceito, a gente usa a função horária da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado. Certo? Espero que tenham gostado e até a próxima.